Olá, meu querido Padawan, tudo bem com você? Bom, hoje a gente vai saber um pouquinho mais como encontrar o nosso erro, né? Todo mundo acha que trabalhar com a parte de programação é basicamente desenvolver o código, é você criar esse código o tempo todo, você sair do zero e fazer alguma coisa. Mas pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Programar em 90% das vezes está em você fazer o processo de encontrar o erro do seu código. E isso é muito importante para que você possa conseguir evoluir e ter uma grande produtividade. E eu vou mostrar aqui algumas das técnicas que eu utilizo quando eu estou programando em Java lá com o Eclipse. Tá? Então eu preparei aqui um código bem simples com alguns fors e tal, e eu vou mostrar o processo de debug, tá? Esse processo talvez muita gente prefira, né, sair dando print para poder ver onde que o código está passando e tudo mais, mas depois que você entende como que essa ferramenta funciona na IDE, né, e aí a importância de você trabalhar com uma IDE depois que você entende todo esse processo de desenvolvimento, que você entende a sua linguagem de programação, né? Então isso é muito importante para você poder agora começar a achar os seus erros. Onde estão os seus erros e como que você pode encontrar, tá? Então, vamos lá para o Eclipse. O código está pronto dessa vez. Nós só vamos agora fazer o processo de debug, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, no nosso Eclipse, tem uma aplicaçãozinha simples, uma classe pessoa que tem o nome, aqui a data de nascimento e uma lista de metas, tá? E na classe Application, que é a nossa classe principal, eu tenho aqui um Date Time Formatter, né, para a gente poder formatar a nossa data na hora de exibir. Tem uma lista de pessoas que ela está populada por este método, são três pessoas que estão aqui com data de nascimento, algumas metas e tudo mais, tá certo? E aqui é o nosso código. E geralmente aqui é onde que o bicho pega, né? Quando a gente está com loopings e tal, e começa a ter muito for para cá, while para lá, e passa daqui, passa de um lado para o outro e tudo mais. Então, como que a gente começa assim a entender o nosso processo de debug? Antes de mais nada, é importante a gente entender que o debug no Eclipse ele fica aqui, ó, nesse insetozinho aqui, ó, tá? Ou você pode vir aqui em Run Debug, tá? Apertando o F11, ele vai já entrar ele já entra no processo de debug. Mas o legal é a gente configurar primeiro o nosso debug, o que que a gente quer que ele rode, né? Porque aqui onde a gente tem uma variedade de coisas bem bacanas que a gente não sabe, às vezes, utilizar. Então, eu consigo fazer debug, por exemplo, de JUnit, de Java Applet, de HTTP, do Gradle, né? Fazer o Gradle test aqui. Eu consigo fazer do Maven, tá? O processo de build do Maven. Eu posso determinar aqui qual que é o processo. E, por exemplo, eu tenho Java Application, né? Que é essa aplicação aqui já está aqui configurada, tá? Então é um Java Application. Basicamente eu vou falar para ela qual que é a classe que eu vou rodar, né? Então eu vou procurar aqui a classe que eu vou rodar. E se eu quero passar algum argumento aqui, eu posso passar alguns valores. Esses valores que eu passo aqui, ó, né? Por onde que acesso a gente consegue acessar isso dentro do nosso sistema, né? Através desse lindo parâmetro, nessa linda lista aqui, ó, string args, tá? Então eu posso passar esses parâmetros por aqui através do nosso Java Application, né? Posso determinar, por exemplo, qual que é o JRE que eu vou utilizar. Então, se eu tiver vários Javas instalados, que nem aqui eu tenho o 8, o 11, o 13, o 14 e o 15, né? Em breve o 16. Então, eu posso determinar em qual versão do Java eu quero rodar esse debug, esse código. Isso é bem legal. Posso determinar quais são as dependências, se eu tiver outros módulos. Tudo isso é bem bacana aqui no nosso ambiente, né? Posso incluir pacotes, que isso aqui é legal quando a gente tem
outros, por exemplo, se esse código nosso ele vai chamar outros projetos aqui dentro, e eu estou rodando tudo isso local, não estou rodando isso dentro de um servidor de aplicação, eu posso adicionar aqui quais são os projetos que ele quer que eu abra esse projeto, né, durante o processo de debug, certo? Posso determinar algumas variáveis de ambiente aqui, posso determinar aonde que ele vai salvar arquivos de log, essas coisas do tipo. Posso criar protótipos aqui de teste, de debug, tá? Mas isso daqui é basicamente o que eu uso no dia a dia. É esse cara aqui, né? Applications. E depois a gente faz um outro vídeo, tá? Falando só sobre o Remote Application, tá? Java Application. Porque basicamente Java Application eu estou rodando o processo na minha máquina local, então serve para batch, serve para aplicação desktop, serve para os serviços que eu estou rodando, por exemplo, com Spring, tá? Então, porque o Spring ele sobe o servidor de aplicação para a gente, mas ele meio que roda isso na nossa JVM. Agora, se eu estou com um processo, por exemplo, de EJB, alguma coisa diferente nesse sentido, né? O legal é a gente trabalhar aí já com um outro tipo com outro tipo de debug, que é esse Remote Java Application, né? O Remote Java Application, onde a gente vai apontar o nosso debug para o servidor de aplicação. E isso é bem legal, porque aí ele começa a trabalhar, né? A gente começa a trabalhar com esse processo aí rodando na web. Então eu posso interceptar, por exemplo, um request de Ajax ou alguma coisa do tipo. Aí a gente consegue trabalhar melhor dessa maneira. Mas hoje a gente vai ver aqui o processo simples, vai ser esse aqui, ó. Eu quero trabalhar com esse cara aqui. Então, beleza, eu não vou clicar no debug agora, por quê? Antes da gente começar o debug efetivamente, eu vou falar para o código aonde eu quero parar. Eu tenho que determinar quais são os pontos aonde o meu debug será interceptado, ou seja, ele vai parar para eu poder analisar aquele código. Então, o primeiro ponto aqui, ó, na linha 14, eu quero parar para eu poder saber se ele está trazendo uma lista, se ele está carregando essa lista, né? E eu quero saber o que esse método está fazendo para poder ver se ele está realmente atendendo às regras de negócio. Então, venho aqui ó, na linha 14 e dou dois cliques aqui. Veja que criou uma bolinha aqui do lado. Isso daqui é o breakpoint, é o ponto de interceptação, é o ponto de parada, é onde que o nosso código vai parar quando ele começar a executar o debug. O segundo ponto eu quero na linha 17. Por quê? É logo depois que ele entra no processo do for. Ele pegou o for, determinou aqui a pessoa e ele vai começar a utilizar essa pessoa. Eu quero saber se ele carregou a pessoa na ordem, a pessoa da lista, se ele não está repetindo, se ele não está entrando em loop infinito. E a mesma coisa para esse cara aqui, né, do metas. Então eu posso vir aqui, ó, e aí eu vou parar um pouquinho antes aqui no 21, né, para eu poder ver se ele está trazendo uma lista aqui e aí depois o que ele vai fazer com essa lista, certo? Então a gente vai entender esse processo de debug. Depois que eu fiz esse passo a passo aqui, que eu determinei onde que eu quero parar o meu código, né, eu vou fazer o que agora? Agora eu vou rodar efetivamente o meu debug. Então, como eu já configurei ele, é só eu apertar o que? O F11. Apertei o F11 e a primeira coisa que ele vai virar é falar assim, olha, você quer trocar a sua perspectiva? O que é essa perspectiva? O Eclipse, né? Eu vou dar um switch aqui, só para a gente poder entrar na perspectiva de debug, tá? E aí a gente vai entender o que é essa perspectiva. A perspectiva é aqui, ó, Show View, e eu consigo ter várias perspectivas de acordo com o que eu estou trabalhando. Desculpa, o View não, o View aqui são cada caixinha dessa daqui. A perspectiva está aqui, ó, né? Então, de acordo com o que com o que eu estou trabalhando, né? Aqui eu tenho, por exemplo, Database Development. Então, se eu for trabalhar com desenvolvimento de SQL e tal, eu posso clicar nessa perspectiva e ele vai criar uma perspectiva com todas as ferramentas que o Eclipse tem voltadas para banco de dados. Para Java Application, que era aquela anterior que a gente estava, onde estava o Java e tal, o código do Java, o projetinho, né? Claro que ela estava um pouquinho ali meio que
personalizada pro meu o dia a dia, né? O que eu uso, eu sempre minimizo, na verdade, eu acabo minimizando aqui, né? Essas áreas aqui para poder ficar sempre aqui no cantinho. É o que eu faço normalmente, tá? Tem aqui e tem várias outras, tá? O XML, eu posso entrar aqui, ó, tem o de Git, tem várias perspectivas. A gente pode criar perspectivas, Java EE e tal, e você pode ainda adicionar, né, fazer as suas próprias perspectivas. Isso daqui é bem legal para a gente poder determinar, né, o que a gente vai fazer, ou deixar mais clara a nossa interface, mais adaptada para a tarefa que a gente está executando. Tá? Eu sei que está aqui parado porque, ó, ele tá com esse cara aqui rodando, tá tudo conectado, como se fosse o console, tá aqui rodando a nossa aplicação. Ele dá até um localhost aqui, a porta que ele está executando, né? E ele está parado aqui, ó, ele está com essa setinha. E aí vem a parte mais legal do debug. O debug a gente tem aqui, a gente tem todas as variáveis, tá vendo aqui, ó? Variáveis, elas estão aqui. A gente tem os breakpoints, tá vendo? Nas linhas 17 a gente tem os breakpoints aqui, ó, linha 14, 17, 21. Aí eu posso ativar ou desativar esse breakpoint, tá? Então eu posso habilitar ou desabilitar ele. Eu posso deixar todos os breakpoints aqui, de repente desabilitar todos e mandar rodar, não preciso limpar e tal. Posso remover eles todos, tá? Então isso é uma coisa bem legal aqui, quando a gente está trabalhando com o Eclipse. Eu acho que é fundamental para a gente saber. Às vezes a gente quer passar por um ponto e eu só simplesmente desabilito aqui, passo por esse ponto, mas de repente volta um cenário que eu quero verificar esse ponto, então tá aqui. E as expressões? Expressões, eu posso adicionar expressões aqui. Por exemplo, posso colocar essa expressão, que é uma chamada de método, get pessoas. Dou um enter. Olha aqui, ele vai me trazer aqui um ID 21 e ele traz para mim também aqui, ó, olha que legal, todas as pessoas que existem dentro do nosso do retorno desse método. Então eu consigo adicionar aqui expressões. Eu posso falar assim, ó, simplesmente get pessoas igual a 3, tá vendo? E aí ele vai falar, opa, deu erro aqui. Porque não pode ser, tem que ser ponto size, né? Esquecemos o ponto size. Olha lá, aí ele fala true, tá vendo? Então ele falou, olha, eu consigo validar coisas aqui através das expressões. Então é outra ferramenta muito importante para a gente aqui dentro do processo de debug. E as variáveis, claro que a gente vai acompanhando elas aqui. Agora, o que é legal no processo de debug? A gente consegue ir passo a passo. Então a gente tem dois atalhozinhos aqui, ó. O F5, que é o quê? Eu quero entrar dentro do método. O que é o entrar dentro do método? Eu vou apertar o F5 aqui, ó. E olha só, ele pulou para onde? Ele pulou para dentro do método de getPessoas. Então aí o que eu vou fazer? F6, para quê? Eu não quero entrar dentro do método construtor. Eu quero entrar dentro do list_off, tá? Então fiz aqui o F6, ele passa direto. Agora eu vou apertar o F5 aqui no pessoas. Olha só, ele vai o quê? Vai validar a data lá, ó. Ele vai fazer toda a validação e aí ele vai voltar aqui. Eu posso clicar de novo, olha lá, ele vai retornar a lista. Clico de novo F5, ele vai lá para as pessoas, tá vendo? Olha só, aí ele vem para a pessoa, tá? Aí na pessoa eu vou aqui, ó, vamos lá, super, tal, F6, F6, né? E aperto aqui novamente para poder sair. E aí ele cria. Então, o F5, ele entra dentro do método e eu vou ver aquele método que não estava com breakpoint, eu vou seguir o passo a passo dele mesmo. Não estou interessado, não preciso saber, só preciso saber que teve o retorno F6 e ele passa a vez aqui, vai retornar o nosso método. Tá certo? E aí, bacana, legal, né? Aí eu vou vir aqui e tal, mas porra, Andrei, aqui ó, nesse cantinho tá meio difícil de ver esses valores e tal, o que que são essas pessoas?
e tudo mais, né? Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu simplesmente seleciono, por exemplo, aqui, ó, vou vir aqui, ó, entrei dentro do for. Criou-se aqui uma pessoa, tá vendo? Então criou a variável pessoa. Quero saber se essas metas aqui, como é que estão essas metas, né? Vocês viram que eu selecionei ela? Na hora que eu selecionei, Ctrl Shift I. Olha aqui, ele já abre para mim, né? O que? Justamente aquela janelinha aonde eu tenho os objetos aqui e os valores desses objetos. Ó, eu posso verificar cada um desses objetos. Ah, mas só funciona para lista? Não, não funciona, funciona para todas. Eu posso chegar aqui, ó, por exemplo, meta, né? Aqui eu não sei, aqui ó, ele vai falar que não consegue resolver. Por quê? Porque ainda não foi criada na memória essa meta. Mas a pessoa, se eu selecionar pessoa, por exemplo, ó, pessoa, Ctrl Shift I, ele vai me trazer a pessoa que está instanciada na memória, certo? Então, essas são ferramentas muito importantes para a gente poder fazer todo o passo a passo do nosso código e trabalhar de uma maneira bem efetiva, né, esse nosso debug. São coisas simples, vocês viram que são atalhos simples, são conceitos bem simples da gente trabalhar, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Muito melhor do que a gente sair criando um monte de logs, né, ou system outs para a gente poder ficar observando por onde o nosso código está passando, que a gente não polui o código com informações desnecessárias. Ah, então não vou usar log? Não, não é isso que eu falei. Log é log, né? Agora, quando a gente está trabalhando com debug, que é o processo de fazer a verificação dos códigos para poder encontrar erros, a gente precisa utilizar a ferramenta de maneira coerente, tá? Mas é isso. Eu acho que esse daqui é o primeiro passo que você precisa dar para você poder se familiarizar com essa ferramenta do debug e você vai ver que depois que você descobrir ela, que você entender como que ela funciona, você não vai querer utilizar mais nenhuma outra ferramenta. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dá aquele likezão aqui, faz aquele comentário, fala o que foi útil para você. E se você quiser ver outras ferramentas, outros debugs em outras ferramentas, que nem Visual Code, né, o PyCharm ou alguma coisa do tipo, também deixa aqui no comentário para a gente poder saber qual que é o próximo vídeo de vocês, beleza? Então, Padawan, aquele abraço e que a força esteja com vocês.